E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que estamos novamente aqui a fim de comentarmos mais, conversarmos mais sobre a obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, queridos ouvintes, estamos no capítulo 3 do livro Nosso Lar. Estamos dando continuidade ao nosso estudo e no último programa nós pudemos conversar sobre o espanto de André Luiz em assistir ao que chamamos hoje de uma live. Ele assistiu o governador lá da governadoria fazendo uma transmissão ao vivo de uma prece. E aí ele soube que em todos os lares, em todos os recantos de Nosso Lar, na hora do crepúsculo, se ouvia a prece do governador. Nós lembramos aqui no outro programa que o saudoso Geraldo de Aquino fazia a mesma coisa aqui na Rádio Rio de Janeiro, e antes de ser a Rádio Rio de Janeiro era uma outra rádio, e ele às 6 horas fazia o programa Meditação e Evocação da Ave Maria, que era uma cópia, porque a gente sabe que o nosso mundo corpóreo é uma imitação do mundo espiritual, é uma cópia imperfeita. Então ele de alguma maneira se lembrava do que acontecia no mundo espiritual antes de reencarnar. Ele continuou lembrando e passou a fazer a mesma coisa que o governador fazia em Nosso Lar, a prece coletiva na hora do crepúsculo. Nós estamos no capítulo 3, nós vamos ler hoje o parágrafo 23. E começa assim: mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar um harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. Nós comentamos no programa passado que um dos espantos de André Luiz, quando ele chegou lá em Nosso Lar e viu quem o ajudara lá nas zonas inferiores sentado bem perto do governador da colônia. Isso espantou. Como é que pode uma pessoa de uma alta hierarquia ter me socorrido lá num lugar tão complicado como as zonas inferiores da espiritualidade? E isso o espantou. E agora, então, ele está vendo que que Clarencio está realmente começando a brilhar. Porque a oração, a concentração, ela mexe com certeza com algumas ondas mentais nossas, e as nossas ondas, porque o nosso pensamento ele irradia em ondas largas, mas quando a gente ora, essa frequência ela é acelerada, e tudo que é acelerado produz energia. A nossa mente em oração, em concentração, ela se acelera e ela brilha para aqueles que sabem. E a gente comentou aqui que algumas pessoas encarnadas brilhavam, como Chico Xavier, como Sai Baba na Índia e como Dom Helder Câmara, um padre católico, que uma amiga nossa, eu comentei no programa anterior, ela presenciou algumas vezes na hora que Dom Helder Câmara, né, que ele já era bispo, eu não sei bem, não sei. Mas ele era padre. Na hora que ele levantava a Eucaristia, as mãos dele brilhavam, porque ela me dizia que ela era muito curiosa, isso há muitos anos atrás. Dona Silvia, um abraço, Dona Silvia, ela abriu o olho, que não era para abrir, porque todo mundo estava concentrado em oração, mas ela abriu o olho. E nesse momento, quando ele levantava o cálice, as mãos dele brilhavam e o coração também. Saía a luz
do peito dele. Então, todos nós, como no dizer de Jesus, um dia vamos aprender a brilhar a própria luz, quando a gente se dispuser a amar verdadeiramente, como ele amou. Por enquanto isso, nós estamos lendo a receita, para um dia a gente colocar a mão na massa, né, Marco? Continuando, né? Vamos continuar. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. E o André Luiz coloca aqui a nota, né? Imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, as vibrações, os habitantes da colônia, como numa homenagem, né? A hora dessa oração e eles mentalmente, e a Deus, claro, principalmente a Jesus, eles criam essa imagem. Nós podemos ver isso, uma das explicações, podemos ver isso no capítulo 14 do livro A Gênese, em que Kardec fala dos fluidos, né? Da ação dos espíritos sobre os fluidos, das criações fluídicas pelo pensamento. Está bem relatado lá, bem explicado. Mas nós temos vários exemplos na obra de André Luiz, começando por esse que está aqui. Então, mas antes a Teresa leu vibrações de paz e de alegria que pairavam no ar, porque é o ambiente favorecendo esse tipo de situação. No livro Paulo Estevão, me lembrando agora, na igreja de Antioquia, né, o Emmanuel relata, gente, livro Paulo Estevão, quem não leu, por favor, leia, porque é uma obra-prima. É a explicação do cristianismo nascente, da simplicidade, como os espíritos gostam de falar do Tiberíades, ali no começo, né? Esse espírito lutador, Paulo, né, que não desistiu nunca. E graças a eles temos o cristianismo no Ocidente, né, o vaso escolhido por Jesus. Então, no livro Paulo Estevão, o Emmanuel relata da igreja, a situação da igreja de Antioquia, em que ele fala que vozes diretas, vozes diretas eram ouvidas constantemente. O que é a voz direta? Né? Em obra de André Luiz, posteriormente, a gente vai estudar isso. Né? Não precisa do médium, plasma-se um órgão, né? Como se fosse uma garganta, um fonador, um órgão fonador, e os espíritos, pelo pensamento, usam esse órgão fonador para falar alguma coisa. Então, esse fenômeno de voz direta, né? São criações fluídicas que são feitas e relatadas nesse livro. E o que eu quero dizer? Nessa igreja de Damasco era possível, o Emmanuel relata, por causa do ambiente que tinha lá, né, entre os irmãos. Não, você falou que não depende do médium. Não, depende do médium. Não estou dizendo com a incorporação. Foi isso que eu queria dizer, desculpa. Que tem que ter o fluido de alguém encarnado, isso. Com certeza. Se a gente, né, é o estudo lá do livro dos médios, tem que ter algum fluido encarnado para ter. Senão, mas não tem a incorporação, é voz direta, como a imagem aqui. Né? Ninguém incorporou ali para formar o coração, pelo pensamento. Então, tudo é criação fluídica, tá? A ação dos espíritos sobre os fluidos oriundos do fluido cósmico universal. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores procedente, talvez, de esferas distantes. Interessante que, além da música ambiente, André Luiz começou a perceber uma música vindo externamente, como se tivesse vindo de outras esferas, porque nenhuma oração fica sem resposta. E a resposta, ela pode vir através de uma melodia também, que a gente viu em outros programas, a gente comentou aqui, o poder curativo da música, que hoje em dia já existe uma cadeira nas universidades que trabalham e estudam o poder da música na cura de algumas enfermidades, a musicoterapia. E a gente lembra, a gente até conversou o quanto alguns grupos
se reúnem grupos religiosos e teatrais que vão aos hospitais cantarem para os doentes, e os médicos relatam que sempre há uma melhora no quadro dos pacientes quando eles ouvem música, a boa música, porque também tem aquela música que nos rebaixa a estados animalescos, a estados primitivos. Aí a escolha é nossa do que vamos ouvir. Ou a estado deprimente também, né? Estados também Depressão, tem música, né, que né? deprime também, com certeza. São até letras bonitas, mas as melodias, às vezes, muito vagarosas. E, às vezes, podem também levar o por isso da gente ter cuidado do que nós vamos cantar na nossa casa religiosa. Qual é a música que nós vamos levar lá para dentro? Porque às vezes as pessoas falam, a gente podia tocar uma música popular na nossa casa religiosa. Mas a gente sabe quem é o nosso público, quem é aqueles que adentram a nossa casa religiosa. Aí a gente vai botar uma música muito acelerada, a pessoa está muito triste. Ou a gente vai botar uma música muito triste e vai deprimir. Então, eu acho, a minha opinião, a melhor música a se colocar numa casa religiosa ou é a música clássica ou é uma música de cunho religioso mesmo, que fale de Jesus, que fale de Deus, dos anjos de guarda, dos bons Há um espíritos. tempo atrás, na nossa casa, nós fizemos Marco Aurélio fez um trabalho, eu lembro até hoje daquela música do Lulu Santos, Como uma Onda. Que música bonita, que letra, que inspiração, aquilo é música que fala, toca no coração, vibra realmente, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, e é mesmo, Sim. é realidade. Eu não vou cantar por falta de caridade. Mas o problema é que às a vezes... letra é bonita, né? O Fábio tá rindo ali. Às vezes essa música, para alguém, vamos supor, o problema de você levar uma música, vamos dizer assim, mundana, você não sabe o que aquela música diz para alguma pessoa que está ali, que está te assistindo, que está lá na casa religiosa. Essa música, ela tem uma verdade, né, contida nela, mas será que alguém que às vezes está lá na nossa casa religiosa escutou essa música num momento muito triste? Aquilo vai remeter a ela aquela situação e vai colocar ela triste. Então a música, na minha opinião, que deva ser tocada no ambiente religioso, deve ser uma música com cunho realmente, não uma música popular, uma música que seja com um enredo bem elevado, que mencione nas belezas da natureza, que mencione o nome de Jesus, o nome de Deus. Então o André Luiz, ele percebe que também ele consegue escutar uma música que parece que vem das zonas superiores, como ele diz aí. E aí ele continua a sua surpresa. Além de escutar essa música que parece vinda de esferas superiores, vem outra surpresa. E ele continua. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Só um adendo, Tereza. Nós estamos vendo aqui os fenômenos que acontecem no plano espiritual corriqueiros em colônias do nível de nosso lar. A gente imagina outras, né? É o que acontece nas superiores. Exatamente. São os espíritos agindo sobre os fluidos, né? Criações fluídicas, coração, flores, aromas, né, os miosotes, mas no plano material, nosso plano aqui, físico, né, colocando para nós, o que mais nos interessa realmente para nós aqui não seria ficar, por exemplo, se tivesse um lugar que a gente pudesse ver esses fenômenos, isso aí não é resolver para nós. Estou dizendo assim, fazendo uma comparação. O que resolve para nós é a meditação no Evangelho. O que eu quero dizer? A gente me reportou uma situação de um amigo, nosso amigo Nunes, lá de Brasília, e a Marli. Uma casa espírita que eles foram, o pai dele era. Não sei se era o pai dele ou o pai dela. Acho que é o pai dela. O pai da Marli, um casal amigo nosso lá de Brasília. E eles foram assistir uma reunião e teve uma materialização de rosas. E o pai dela era muito cético, né? Assim, ele não acreditava em nada disso e tudo.
E aí, quando ela viu que ele viu a materialização de Rosa, segundo ela conta... Uma rosa se materializou no colo dele. No colo dele, exatamente. Isso. Aí foram para... Acabou a reunião e ela doida para perguntar a ele o que ele achava, porque ele era cético, acreditava. E aí, no final, quando eles estavam indo para casa, parece que a história foi... E aí, pai, gostou? Gostei. E a Rosa, não nada de Rosa, não. Eu gostei do que ela falou. Aquilo nunca me... O que importa para ele foi o que a moça falou que foi a palestra antes, não é? Porque houve situações, ocasiões, em que o Chico, um período, houveram várias materializações, né? Nós temos alguns livros da biografia do Chico, e dizendo isso, inclusive tem fotografias, Sheila, Emmanuel e outros espíritos, materializações e luminosas, né? Luminosas. Só que o Emmanuel mandou parar. Olha, vamos parar com isso, que a sua função é o livro. É a instrução. Nós estamos lendo aqui o que está relatado no nosso lar para constatar a vida no mundo espiritual. Isso aí lá é corriqueiro. Agora, para nós aqui, o que interessa realmente aqui é o livro, é o ensinamento, que é o que vai nos levar adiante. Né? O André Luiz até coloca, a sensação foi muito boa, mas guardar a florzinha ele não pôde. Não pôde. Ele não conseguiu. Já o ensinamento, a instrução, ela fica conosco para sempre. Ninguém nunca vai poder tirar isso de nós, porque não é como Jesus falou, que a gente pudesse... ter os nossos tesouros, né? Que a gente quisesse tesouros no céu. E um dos tesouros que serve para o céu é o conhecimento. Então, o conhecimento, seja do que for que a gente adquire, é um patrimônio e nunca mais se perde. Porque as florzinhas aqui, os miosotes, elas eram lindas, a sensação foi muito boa, mas ele não pôde nem ficar com uma asinha para guardar. Já achava na mão dele. Mas as palavras do governador, com certeza, não saíram mais da acústica da alma dele. Ele nunca mais esqueceu a prece, tanto que é uma das primeiras coisas que ele relata aqui com sentimento. Falando em fenômeno, né? Porque são fenômenos. É aquilo que nós comentamos em programas passados, não lembro qual. Nós íamos no André Luiz, no Centro Espírita André Luiz, na Tijuca, assistir lá o Divaldo. E a fila era grande porque o doutor Bezerra incorporava. Isso. E aí chegava lá, o doutor Bezerra incorporava, tinha dia que tinha perfume, meu Deus, aí saía dali um santo. Aí pegava Brasil, quando saía ali da Praça da Bandeira, para pegar Brasil, meu amigo, garrafado, acabou. O doutor Bezerra ia embora todo mundo. Aí vamos que vamos, sai da frente, não sei o que dizer. E aí? O que importou realmente foi a palestra do Divaldo, e não o fenômeno. E que às vezes a gente, preocupado em ver o fenômeno, não prestou atenção nas palavras. Exatamente, muito, com certeza. E outra coisa, pior ainda, quem vê o fenômeno se responsabiliza muito mais. Você está vendo? Não Por tem isso como que essa dizer história, que não. graças a Deus, mediunidade eu não tenho. Então não é para ver nada, não vê, porque quem vê está vendo. A responsabilidade é muito maior. Qual é a desculpa, né? Não tem. Ainda bem que essa vi trancado. Continuando. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos à fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Essas pétalas de miosotes é o mesmo veículo da água e da sopa que ele tomou. Na realidade, é o fluido espiritual divino que toma a feição de sopa, que toma a feição de água, que toma a feição de flor no mundo espiritual, que é esse fluido divino que vai alimentar e vai restaurar as nossas energias, principalmente a dele, que ele, quando chega ao mundo espiritual, ele chega muito debilitado. Então, aquela florzinha, aquela sopinha, aquele caldo reconfortante, nada mais é do que o fluido espiritual superior transformado numa florzinha, transformado numa sopa. E por isso ele sente toda essa renovação de energia. Mas por causa da qualidade do fluido que é colocado ali. É superior. Né? É superior, é claro. superior, é a oração do governador. Fluido por fluido é aquilo que nós falamos. Se for para fluidificar a garrafinha d'água no centro e levar para casa,
cuidado. Vai fazendo prece. Vai fazendo prece, porque se alguém passar com o carro e tomar um banho de chuva, dá graças a Deus, meu irmão, muito obrigado, e vai embora, né? Porque senão os nossos fluidos mentais vão queimar vão acabar com todos os fluidos bons que os espíritos colocaram. A responsabilidade é nossa, né? Sim, com certeza é nossa. E não sei se vai dar tempo da gente terminar. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave legal. De horas já deu uma melhorada, antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Lembrando que ele quis ir, ele se agarrou no braço do enfermeiro, posso ir, pelo amor de Deus, me leva, tá lá, nós lemos isso lá. Nós lemos isso no começo do capítulo. Então, o enfermeiro disse assim, agora fique em paz, voltarei logo. Não posso acompanhar você? É o interesse. Então o interesse é a vontade, aquilo que nós lemos aqui, né? Do Emmanuel, que ele tem a questão do interesse, que ele fala assim, sem o suor do plantio, a colheita é um sonho. Tem que suar, tem que cansar. Do plantio. Ao nosso nível evolutivo, não dá. A caminhada, por enquanto, é como o Chico dizia. Se você quer evoluir, você vai ter que desidratar, seja pelo suor ou seja pela lágrima. É bem a história de Zaqueu. Zaqueu, que é o doutor Haroldo ou é o Divaldo? Não sei quem, o Raul. Coloca bem isso assim, Zaqueu era de estatura baixa e Jesus estava passando, ele subiu no pé de árvore, que é um sicômoro, que é uma árvore baixinha, para olhar Jesus, é o esforço que ele fez, eu vou jantar na tua casa hoje, para lá que eu vou lá hoje. A salvação aí quando ele vai, a salvação entrou nessa casa, porque foi o esforço dele, ele quis, né? E para terminar o capítulo, conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Saudoso, tá? Vamos guardar essa palavrinha que no próximo capítulo vai começar isso. Ele tá com saudade. Que é uma coisa... Que é uma coisa normal. A saudade é o método do amor, né? E desespero. Então, muito obrigado pela atenção de minha parte e que Deus nos conduza sempre nos pensamentos de Jesus. Então, esse capítulo de André Luiz, o terceiro capítulo que a gente terminou hoje, algumas coisas a gente precisa guardar no coração. É entender que nenhum de nós está desamparado, por pior tenha sido o nosso comportamento enquanto encarnado. Nenhum de nós está desamparado, o amparo é patente para todos. A única coisa que os espíritos pedem para nós é a nossa boa vontade, é o nosso esforço, é a nossa abertura, pequena que seja, para que eles possam nos ajudar. Outra coisa importante desse capítulo é o poder da oração, que eles dizem aqui no livro que é o elixir da esperança, é um sinônimo para a oração, que a gente nunca se esqueça disso e que assim possamos continuar na nossa caminhada. Um abraço a todos, queridos ouvintes, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que sua família também possa ser abençoada, que assim seja. Um grande abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.